Hoje, eu disse que iria continuar com vocês aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 5. A gente ficou um tempão nos Macários, nesse ensino de Jesus sobre a verdadeira prosperidade espiritual e sobre a verdadeira espiritualidade e as marcas éticas, as marcas de caráter, de atitude, de compreensão, de entendimento, de resposta espiritual, de construção de arquitetura de significado pessoal que eu aprendi com Jesus nessas bem-aventuranças, que é o que define o meu caráter, quem eu sou, minha mente, como eu penso, meus olhos, como eu interpreto, minha atitude, como eu me posiciono, meu comportamento, que é como eu vivo. E minha resistência, que é como eu encaro qualquer um, qualquer coisa, venha o que vier, e não importa, nada vai me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem ele de mim, e por causa da fidelidade dele para comigo, ninguém vai me separar dele. Por causa dele, por amor do seu nome, que me guia até mesmo pelo vale da sombra da morte. É comigo e pode ser com qualquer um que tenha fé, não crença. Crença é coisa do sagrado, da religião, da catequese, da tradição, da cultura. A fé é uma apropriação espiritual que tem a ver com uma entrega, um descanso, uma confiança, um abandono, uma flutuação tranquila nos braços de Deus, nos oceanos de todos os tamanhos e dimensões, em qualquer lugar eu estou seguro. Seguro, absolutamente seguro. Essa é a minha bem-aventurança, essa é a minha prosperidade. Esse é o próspero que eu quero ser. Você quiser medir prosperidade em mim, não tem como medir de maneira quantificável, porque Jesus não me prometeu nem dinheiro, nem posses, nem bens, nem coisa alguma mensurável, nada. Ele me prometeu qualidades, qualificações imensuráveis. Qualificações inquantificáveis, de tão qualificadas que são. Ele me prometeu a vida eterna, não longevidade, vida longa, imortalidade. Eu não faço nenhum plano em relação a baixar o meu cérebro num download para uma máquina de computador, que daqui a pouco vai ser possível. Não, eu estou aqui, enquanto eu estou na carne, pregando, e obviamente isso tudo está gravado e vai ficar para a posteridade, mas não é o download do meu cérebro, é dos meus pensamentos. Eu não quero ser clonado, eu não quero coisa alguma, eu quero viver a vida que me foi dada a viver, cheia do Espírito Santo, com essa prosperidade definida por Jesus. Nada além disso, nada de coach nenhum, viu, seus coachinhos? Ou seus falsos profetas da prosperidade, seus servos de mamon, cultuadores de grana. Engulam isso tudo, levem isso tudo com a barriga cheia para a sepultura do Seol de vocês, do nada de vocês, do inferno da zerificação da existência de vocês, porque cada um fica do tamanho daquilo que cultua. O que vocês cultuam tem começo, meio e fim. Acaba. Aquilo que está dentro de mim dura eternamente. Aí, vocês me viram dizer que quando a gente adquire essa compreensão, pratica esse espírito, essa piedade dos bem-aventurados, você ganha gosto. Você vira sal de Deus, sabor de Deus. Depois você vira natural e concomitantemente luz de Deus. Você vira um Cristo iluminador das trevas humanas e planetárias. Você passa iluminando, como Jesus disse. Seus olhos são faróis de luz. Sua vida é reluzente. Você é um ser iluminado andando pela terra. Uma outra metáfora que Paulo usa é um ser perfumado, um bom perfume. Outra metáfora usada por Paulo, você é uma carta viva e ambulante, contando o evangelho nas práticas da sua vida, nos gestos e nos movimentos da sua existência, e nos abraços e nos acolhimentos e na indiscriminação generosa do seu amor, do seu acolhimento, da sua tolerância, da sua paciência para com a ignorância humana, a idiotice humana, a burrice humana e a sua alegria em relação à sabedoria de todos aqueles
que se alegram com aquilo que é digno de sabedoria e de louvor, e que buscam as coisas lá do alto e encarnam e dão o fruto da luz, que é toda verdade, bondade e justiça em Cristo Jesus. E os homens veem essas boas obras, esses frutos, não nosso discurso, mas veem a nossa vida e glorificam ao nosso Pai que está nos céus. Aí eu falei da lei, fiquei uma semana falando que Jesus cumpriu. Hoje eu tive o desprazer, aliás, foi ontem à noite, eu tive o desprazer de publicar um texto de um pastor, seguidor da profetisa Ellen White, criadora do movimento adventista, dizendo que a cruz não consumou nada, que a ressurreição não consumou nada, que a encarnação não consumou nada, que a realidade mais importante para a nossa salvação é uma coisa que só a Ellen White viu no século XIX, em 1844, outubro de 44, quando Jesus veio, ninguém viu, e ele entrou num santuário celestial para ficar fazendo o pré-julgamento dos humanos. Está lá vendo os arquivos, as fichas, tudo velho, vendo, esse aqui, guarda isso para cá. Gabriel, guarda esse aqui para lá, bota esse aqui numa lista especial. É uma coisa assim, meu Deus, patética. Mas a lei foi consumada em Cristo. Na cruz, tudo teve a sua convergência, foi tudo pago e consumado. Na ressurreição, eu ressuscitei com Cristo e me assentei nos lugares celestiais em Cristo Jesus, onde eu estou. E todo aquele que crê do mesmo modo está também, com a mesma segurança, com a mesma paz. E aí, terminado essa semana em que eu falei da lei, e falei em Colossenses, falei em Romanos 7, falei em Hebreus no capítulo 2, Hebreus no capítulo 10, enfim, está tudo gravado aí no YouTube, para quem tiver boa vontade, quiser aprender de verdade. Aí eu comecei do verso 21 ao verso 26, na sexta-feira passada, falando de ouvistes o que foi dito aos antigos, a lei de Moisés. Eu expliquei que antes da lei de Moisés, isso já vinha sendo dito aos antigos. Desde antes, inclusive, do Código de Hammurabi, que é uma das legislações mais antigas do planeta. Não matarás já era um axioma universal. E quem quer que fizesse isso fora de circunstâncias de guerra ou de defesa, já era punido na maior parte das sociedades e das tribos, mesmo nas mais primitivas. Jesus disse, ouvistes o que foi dito, não matarás. Eles estavam se referindo só à espada, à faca, à funda, à pedra, a ataque, aquilo que pudesse tirar a vida de alguém. Ele disse, isso vocês já aprenderam. E mais, aprenderam sobre as consequências, sobre o que decorre disso aí. Quem matar alguém vai sofrer juízo. No Velho Testamento era morte, apedrejamento. Levavam para a porta do arraial e apedrejavam. Levavam para fora da aldeia ou da cidade, de qualquer que fosse o lugar, e era apedrejamento e morte. Como, inclusive, tentaram fazer com Jesus, não porque ele tivesse matado ninguém, mas lá em Nazaré, porque consideraram o que ele disse na sinagoga uma heresia e o levaram para querer empurrá-lo de um monte onde tem uma grande precipitação e por causa de heresia. Acabou que no final Jesus foi morto não porque matou ninguém, mas foi considerado um herege. E foi a religião que matou sob acusação de heresia. Ele diz, vocês ouviram? Eu, porém, sou diferente. É claro que eu estou dizendo para todo mundo não matar ninguém. Agora, não é só não matar fisicamente. Tem outras maneiras de cometer homicídios. Tem maneiras universais que não sofrem nenhuma punição em nenhuma legislação da terra. Não existe uma legislação na Terra contra o ódio. Em lugar nenhum. Só no reino de Deus. Ou só princípios de natureza espiritual que venham ensinar a alguém dizendo, olha, quando você odeia, você está se fazendo mal. Porque o ódio é um sentimento semelhante a um câncer de autodestrutividade. Vai arruinar você em todos os níveis. O ódio é um falsificador cognitivo. Você nunca mais vai ver nada com realidade, à medida em que você deixa a sua cognitividade ser poluída pelo ódio, pela raiva, pela ira. E eu falei um pouco sobre essa ira imotivada. Eu já venho falando sobre isso há milhares de anos. Vamos usar uma hipérbole. Pelo amor de Deus, eu tenho livros e livros
e livros, e mensagens, e textos, e vídeos, falando sobre isso há anos, há 50 anos. Sobre o perigo de guardar ira no coração. Aí eu falei sobre, além da ira, o que Jesus diz a respeito de proferir insulto. Insulto de ódio, de raiva, seu feio, isso tudo. E cheio de ódio, vocês falam para todo lado. Já não conseguem nem falar português. Tem gente que é só ofensa. O tempo todo. E não é quem sofre a ofensa que vai perder braço, perna ou pedaços de si, é você. É você. É você que está se arruinando, está bebendo água do esgoto do inferno, está matando a sede aonde os demônios fazem cocô e xixi, no córrego do inferno, na vala negra do Tártaros. É o que o ódio, a ira, o insulto, a raiva produzem contra nós na vida. E a gente sofre julgamento espiritual sem falar que essa prática já é o nosso julgamento. Quem vive assim já está sob o julgamento autoimposto por essa idiotice que o indivíduo não consegue enxergar que faz mal a ele e não a quem ele supostamente insulte. Ou ainda, quando Jesus usou a palavra aramaica raca, que aqui está traduzido como tolo, que significa literalmente oco, vazio, nada, quando a gente invisibiliza as pessoas, quando o nosso desprezo pelas pessoas é tão grande que a gente apaga a existência delas. A gente passa por cima, a gente as atravessa. Elas são menos do que uma miragem para nós. A nossa desconsideração para com elas é tão grande que a existência delas passa a ser inexistente ante o desprezo que a nossa vida dá. E Jesus disse que isso é pior do que ter raiva. É pior do que insultar. É criar essa invisibilização do próximo. Seja ele quem seja, e é tratá-lo como um nada, um coisa alguma, em desprezo absoluto. Quem insulta ainda enxerga, quem se ira ainda vê. Mas esse que diz é oco, é raca, é tolo, é nada, é vazio, é coisa alguma, diz não vejo e não vê. Passa por cima e não sente nada, pisa e tanto faz. Aquela criatura não existe para ela. Ou seja, ela jogou essa pessoa numa espécie de lago de fogo, no lago da inexistência. E aniquilou essa pessoa. Aí Jesus disse, vocês ouviram o que Moisés falou? Não matem, o meu negócio é muito mais embaixo. É por isso que ele disse, em verdade eu vos digo, que se a vossa justiça, ele diz no verso 20, não excederem muito a dos religiosos, dos escribas, dos fariseus, vocês jamais vão entrar no reino de Deus. Porque os escribas e fariseus se dão por jactantes ao dizerem, nunca enfiei a faca em ninguém, nunca joguei pedra em ninguém, nunca matei ninguém. Nunca matei ninguém. Agora Jesus diz, não basta isso. Olha só, a subjetividade é do coração, é daqui de dentro. E aí eu fiquei 1h25, quase 1h30 na sexta-feira passada, explicando isso. Com toda a simplicidade, levando em consideração as milhares de vezes que eu já me precedi falando no assunto, escrevendo sobre o assunto, registrando o tema. Então eu já não tenho mais nem alma para ficar entrando nas minúcias, porque nas minúcias eu já entrei centenas e centenas de vezes. Aí eu parei, já tínhamos ido longe demais. E disse, na semana que vem, na terça-feira, eu continuo. Aí tem o verso 23, que segue aquilo que nós já lemos por inteiro, até o verso 26 na sexta passada. Mas como eu parei no verso 22, eu hoje leio o que eu disse que iria continuar. Quando Jesus, depois de falar isso que eu acabei de dizer, afirmou, se pois, ou se em razão disso, esse pois evoca o contexto, se portanto, ou se por causa disso, se em razão desse fato, dessa realidade por mim descrita, que venha a ser por você identificada na sua interioridade, na sua subjetividade, no seu coração. Se em razão disso, você for fazer um culto, trazer sua oferta ao altar, fosse nos dias de Jesus no templo em Jerusalém, fosse na sinagoga onde o cara frequentasse,
no ambiente imediato circundante de Jesus, ou em qualquer outro ambiente. Por exemplo, no ambiente cristão, no lugar do culto, eu vou para trazer minha adoração, meu louvor, minhas orações, e vou entregar minha oferta em dinheiro. Nos dias de Jesus, a maior parte das ofertas eram entregues em bens, em animais. Só se entregava oferta em dinheiro, em esmola, ou direto para o pobre ou na sinagoga. Mas as ofertas, os sacrifícios de animais eram todos no templo e só no templo. Exceto os samaritanos, que tinham o seu culto particular com ofertas particulares feitas de animais lá no topo do Monte Gerizim. Mas essa é outra história. Aí Jesus diz, olha, se você vai fazer um culto a Deus, lembre de olhar o estado do seu ser. Porque pode ser que você nunca tenha matado ninguém, mas você seja um ente de iras, de ódios, de raivas, de antipatias, de inimizades. Eu sei que tem gente que olha para mim e diz, quem dera esse cara morra logo. Quando é que esse cara vai morrer? Esse Caio vai morrer? Quando é que eu vou ter a notícia boa da morte dele? Porque ele é um perturbador. Ele só fala o que eu não gosto de ouvir. Quem me dera ele desaparecesse. Eu sei que tem milhares de pessoas que pensam assim, enquanto tem outras que chorarão muito no dia que isso acontecer. E sentirão muito a minha falta. Mas a gente tem que ser realista. É assim que a existência acontece quando você não é um ser neutro. E eu nasci para não ser neutro. Eu tenho alça, tenho lado, tenho banda, tenho escolha, faço opções, confesso, explicito, declaro. Eu não sou um bom equilibrista, nunca andei em cima de muro nenhum, não tenho vocação, eu fico tonto em cima do muro. Eu nasci para botar o pé no chão da vida, das escolhas, das convicções, das certezas ou das prudências certas. Para isso eu estou aqui. E você não vive assim incolumemente. Tem gente que vai te amar, te amar, te amar, e vai ter gente que vai te odiar e desejar a tua remoção planetária. E eu não sinto absolutamente nada, porque uma vez feita a escolha, que decorre do fato de que em Cristo Jesus eu morri para minha autopreservação e me entreguei à preservação da pregação fiel do Evangelho e à vivência fiel do Evangelho de Jesus, uma vez que essa seja a sua decisão e sua escolha, e que você não tem que ser um equilibrista na Terra, acabou, para de doer tudo. Você fica dessensibilizado para o ódio dos outros e supersensível para o amor humano, para a necessidade humana, para a realidade verdadeira daquilo que significa e que importa na existência. Seja humana, seja na criação, seja em qualquer outra coisa que Deus nos deu para viver, experimentar e cuidar nesta existência.